pessoal, eu sou a professora Analice e na aula de Geografia de hoje nós vamos refletir sobre as possíveis soluções para adiar o fim do mundo. Ainda a gente continua nesse bloco em relação à responsabilidade com a questão ambiental, né, o afeto com a natureza, com a Mãe Terra, tá bom? Opa, mas antes a gente vai relembrar que na aula passada a gente estudou sobre de onde vem e quem produz o lixo e aí a gente viu que o lixo pode ser de origem doméstica, hospitalar, industrial e também tecnológica, tá? A gente viu também, enquanto população, a importância da gente aprender a política e mais do que isso, aprender a praticar os 3 R's, né, que são reduzir, reutilizar e reciclar. A gente viu também a importância da coleta seletiva e que ações nós podemos realizar na nossa escola em favor da diminuição da produção de lixo e do desperdício de resíduos, tá? Então, em relação às possíveis soluções para a gente adiar o fim do mundo, mas professora, adiar o fim do mundo, o que seria isso? Né? Seria, na verdade, adiar os problemas ambientais, seria a gente voltar atrás em todas as práticas erradas que a gente tem em relação à natureza. E aí eu vou trazer alguns pontos, alguns conselhos, né, e atitudes que a gente deve tomar para não prejudicar e não acabar com a nossa natureza e para a gente aumentar o nosso tempo de vida enquanto humanidade, enquanto seres humanos, né? Também animais, só que pensantes, dessa natureza e desse ambiente, tá certo? Para que a gente possa ser menos agressivo. É nesse sentido a aula de hoje. Então a primeira dica é: não corte nem pode árvores sem autorização. Preserve a vegetação nativa, não desmate e não coloque fogo, tá? Na plantação, nem nas matas. E aí eu trago essa imagem que é uma campanha, né? Com 6 motivos para plantar uma árvore. Então a árvore, ela é um ar-condicionado natural, que regula a temperatura e o clima do nosso planeta, ela protege o solo, ela é uma protetora natural, né, porque traz sombra, protege contra ventos e poluição sonora. Você sabia disso? Ela preserva a fauna, né? Então, o habitat natural é a fonte de abrigo e alimento dos animais. Ela influencia também no ciclo da água, né? Porque as raízes retêm a água da chuva, evitando secas e inundações, e reduz a contaminação. As folhas retêm partículas de pó, filtrando o ar que respiramos. Então, as árvores, elas são de suma importância para o nosso ambiente, tá certo? A próxima dica é em relação ao lixo e aos rios, tá? Então, nunca coloque lixo em rios, lagos, em outros ambientes aquáticos. E principalmente, gente, para a gente preservar a mata em volta desses rios, desses locais. Essa mata, ela vai proteger contra a erosão, ou seja, a destruição e o assoreamento, tá? Desse solo, desse rio. Outra dica: não crie peixes sem licença. A gente tem uma mania, né? Vou comprar um peixe, vou botar aqui no aquário, não sabe nem que peixe é e acha que pode, que sabe e que vai criar esse peixe. Então não façam isso, tá? Nunca solte peixe nos rios, mesmo quando estiver bem intencionado. Outro detalhe: respeitem os períodos de proibição da pesca, né? Então, esse período de reprodução é chamado de piracema. Aí aqui eu trago um cartaz, né, a campanha do governo do estado do Maranhão, né, que vai dizer assim: chegou a hora de dar uma pausa na pescaria e respeitar o período de proibição de pesca, que é o período em que os peixes se reproduzem, tá? Então, para que a gente continue tendo peixe na mesa, é importante que a gente respeite essa época, deixar os peixes se reproduzirem. Não compre nem tenha animais silvestres em casa. Não maltrate nem animais silvestres nem domésticos, tá? Então, aqui eu trago também
dois cartazes, duas campanhas, né? A primeira, não compre, né? Que diz exatamente o que eu acabei de falar. Não compre nem tenha animais silvestres em casa. E a outra, diga não aos maus tratos aos animais, né? Não maltrate os animais, né? Cuidem bem dos animais, não abandone os animais. A gente vê aí também a quantidade de animais que acabam sendo também abandonados. Separe, essa é batida, né? Porque na última aula a gente aprendeu sobre a questão do lixo. Então, separe o lixo em casa e no trabalho. Coloque na rua no dia da coleta e se tiver coleta seletiva, melhor ainda, tá? Do seu bairro. Não jogue o lixo no chão, por favor, gente. O que mais a gente vê são as pessoas pegando, eita, chupou um bumbumzinho, é um papelzinho pequeno, aí a gente acha que isso não vai influenciar. Aí a gente pega e despreza no chão. Então, compra uma água na rua, bebe água e joga aquela garrafa PET na rua, né? É uma prática errada, a gente precisa zelar pelo nosso ambiente, pelo nosso bairro, né? Então, carregue até a lixeira mais próxima, ensine as crianças, aí esse recado agora é para os pais que estão acompanhando aí os filhos assistindo às aulas do projeto Vitória Ensina em Casa, tá? Então, dê exemplo, pai, mãe, responsável, né? Os nossos filhos se espelham, né, nos adultos, nos mais velhos, então não jogue o lixo na rua, tá? Recicle ou reaprove tudo o que puder. Reduza o consumo, especialmente do que não puder ser aproveitado ou reciclado. Aí aqui eu trago também mais um cartaz, mais uma campanha que vai dar uma dica maravilhosa. Evite os descartáveis, leve a sua caneca. A gente utiliza muito descartável. O descartável, quando ele é desprezado assim no ambiente, né, ele demora muito para se decompor, para se desfazer, né, e aí gera prejuízos, né, inclusive animais, acaba se desembocando nos rios, no mar, né, e aí eles se prejudicam. Então, reduza, reuse e recicle, que foi o que a gente também já viu muito. Evite andar apenas de carro. Olha que interessante, né? Para quem tem carro. Você sempre pode optar por utilizar o transporte público e aí fica o puxãozinho de orelha, né? Também para os nossos governantes, né? Para que possam garantir para a população um transporte público de qualidade, para que também as pessoas possam utilizar essa opção de reduzir o uso de carro sem necessidade. Então, às vezes, a gente vai daqui para ali, pode ir caminhando, pode ir de bicicleta. Então, essa também é uma dica muito importante. Não contribua com a poluição sonora e ou visual. Aí eu trago essa imagem, né, que é um exemplo de poluição visual, né? Então, vários cartazes, um por cima do outro, misturados, a própria organização da cidade, né? A da eletricidade. Então, isso, de certa forma, é sim uma poluição visual. E tem também a questão sonora, né? O som muito alto, né? Os vizinhos aí, cada um que queira colocar o som mais alto que o outro, isso não é legal nem é favorável, pelo contrário, prejudica também a nossa saúde, tá? Não jogue, essa é uma dica, né, para os donos de casa e para as donas de casa, né, para quem usa aí, faz suas frituras, né, faz a comida, tudo, sobrou aquele óleo e aí as pessoas têm mania de desprezar na pia. E essa é uma dica muito importante, não joguem óleos lubrificantes na sua rede de esgoto, né, na pia. Então, no Brasil, mais de 200 milhões de litros de óleo residual de fritura são despejados mensalmente nas pias das cozinhas domésticas. E aí o óleo é desprezado pelo ralo da pia e entope os encanamentos. Vocês sabiam disso? Quando o óleo se esfria e entra em contato com outros resíduos, ele se solidifica, formando uma camada espessa de gordura nas galerias de esgoto. E aí, quando ele entra em contato com a água, o óleo forma uma película que impede a penetração da luz solar, o mesmo que acontece quando o petróleo ele é desprezado no mar, né? Acidentalmente. Então, ocasionando a morte de peixes e algas. E aí, professora, o que é que a gente deve fazer com esse óleo? Então, existem
pessoas que recolhem o óleo, né, utilizam o óleo para fazer sabão. Não sei se vocês sabiam disso. Então, a ideia é que a melhor forma de desprezar esse óleo que a gente utiliza é a gente colocar dentro da garrafinha PET e tampar. Então, depois que você encher aquela garrafinha PET de óleo e tampar, aí você vai se dirigir a essas pessoas, né, ou fabricantes ou cooperativas que fazem sabão, né, sabão caseiro. Então, esse óleo de cozinha, ele pode ser, sim, reciclado, né, reutilizado para fazer sabão. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche as torneiras, consertem os vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas, por favor, né? Tem gente que tem essa mania, aí diz, ai, a rua está muito quente, aí desperdiça água, joga água, pega a mangueira, joga água na calçada, na rua, né? Então aproveitem também a água da chuva. Então, água, economizar é melhor do que ficar sem, porque a gente corre esse risco sim, tá? Não desperdice energia elétrica. Desligue os aparelhos, verifique as sobrecargas, apague as luzes, tá? Então, se você não estiver utilizando, desligue. Ficou aí a dica do cartaz, tá bom? Ensine às crianças o amor e o respeito pela natureza. Cuide da higiene e da sua saúde, tá? Então aí a gente tem duas coisas, tá? O respeito e o cuidado com a natureza e também a higiene e a saúde, o cuidado, né, com a nossa higiene pessoal e também com a nossa saúde, principalmente agora, né, que a gente se viu sobre a ameaça invisível de um vírus e que a gente precisou redobrar aí os cuidados com a higiene pessoal, né? Então é muito importante, tá? Principalmente para as crianças, depois de comer, da alimentação, escovar os dentes, tomar banho, tá? Sempre lavar as mãos se for para a rua, né? Usar máscara, esses cuidados ainda permanecem, tá, pessoal? Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar 3 questões para vocês responderem, tá certo? A primeira, qual dessas ações você já conhecia? A segunda, quais delas você já pratica? Porque como a gente falou, conhecer é diferente de praticar. A gente sabe que não é para jogar lixo na rua, aí a gente joga um papelzinho de bombom, joga a garrafa PET, né, na rua, tem que jogar na lixeira. A gente sabe que a gente tem que fechar a torneira quando a gente está se ensaboando, a gente deixa lá a água correndo do chuveiro. Então é importante conhecer e praticar. Então, por que é tão importante colocarmos essas soluções em práticas? E aí a gente volta para vocês responderem, volta para a ideia do tema da aula de hoje, tá certo? Então, por hoje é só. Quero deixar um beijo para vocês e dizer que eu espero sinceramente que vocês coloquem, né, boa parte dessas dicas e dessas soluções em prática, tá? A gente se ajuda e todo mundo se ajuda e dá tudo certo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.